Um recado importante para você antes de assistir essa dica: futuro aprovado na GCM de São José do Rio Preto. Olha só, galera, aqui no Vale Concurso você vai encontrar preparação completa para o seu concurso, tá bom? Nós temos aí o curso online completo com as aulas e as leis municipais já disponibilizadas para você. Todo o curso vai aparecer aqui para você. Nós temos também a apostila, estou aqui com uma para você, apostila impressa completa com todo o conteúdo do edital e, é claro, com frete grátis para todo o Brasil. Olha que bacana! Teremos também simulados focados na banca do Neste, completo, abordando todos os pontos ali do edital e, claro, com temas de redação para você praticar. Tá vendo só? Aqui no Vale Concurso você vai encontrar materiais de qualidade para te trazer confiança e te levar muito bem preparado para a sua prova. Então, se você quer saber mais, aqui abaixo do vídeo você vai encontrar os links para você acessar e adquirir esses produtos. Então vamos lá, rumo à GCM de Rio Preto. Olá, seja bem-vindo aqui à plataforma de estudos do Vale Concurso. Meu nome é Breno Fraga. Vamos começar agora um estudo da nossa lei municipal exclusiva da nossa cidade aí de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo aqui à nossa plataforma. Espero que você tenha um excelente dia, tarde, noite ou madrugada de estudos. Não importa o momento, espero que realmente você possa aprender de verdade aqui conosco, beleza? Pessoal, a nossa aula é gravada, mas lá no Instagram a nossa interação é ao vivo. Então, se ficou com alguma dúvida sobre a minha matéria, fique à vontade em me procurar pelo Instagram. Meu Instagram é FragaBFC. Show de bola? Vamos lá então, vamos falar sobre o Estatuto do Servidor Público do município. Vamos ver aqui as regras para você que quer adentrar aí na nossa cidade de São José do Rio Preto. Vamos ver aqui quais são os direitos, deveres, como é que entra, como é que sai, todos os detalhes. Então, lá na empresa privada, você é regido pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Aqui, você é regido por este estatuto. Por isso que a gente fala que você é do regime estatutário, que é esse regime jurídico único aqui dos servidores. Vamos lá, então, disposições preliminares. Esta lei institui o Estatuto do Servidor Público do município, das autarquias, empresas e fundações públicas. O que acontece? Aqui nós temos a administração indireta, autarquia, empresa e fundação. Nós não temos aqui a sociedade de economia mista, tá? É um órgão da administração indireta. Então não compreende aqui a sociedade de economia mista. Se a banca perguntar aí, não inclui, ok? Os cargos de provimento efetivo ou em comissão e empregos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria, remunerados pelos cofres públicos municipais. Quem cria cargo é a lei, não é o decreto, não é a portaria, não é a resolução, é a lei. Então, para que exista um cargo, tem que vir uma lei anterior criando aquele cargo. Então tem que fazer uma proposta, mandar para a Câmara aprovar aquela lei ou não. A banca gosta de colocar isso também. Quem cria cargo é a resolução, é a portaria, é um decreto do prefeito. Será sempre a lei que cria o cargo. E a lei criou o cargo, o cargo vai ter uma denominação própria. Guarda Civil Municipal, agente de trânsito, motorista, professor e assim por diante. Bem como vai ter lá as atribuições, o que a pessoa faz, as competências, né, daquele cargo e o salário, né, quanto que paga ali, lembrando que é pago pelo cofre público. Conceito de classe e de quadro. Classe é divisão básica da carreira, que agrupa cargos e empregos da mesma denominação. É como se você tivesse, por exemplo, agente de trânsito nível 1, nível 2, nível 3. Então quando você fala assim, ô mãe, eu quero fazer concurso, sua mãe fala assim, ô meu filho, você quer seguir carreira em qual cargo? Quando ela fala que você quer seguir carreira, é porque você vai ter uma evolução funcional.
Então você vai subir na carreira. Né? Por exemplo, vamos colocar um exemplo, analogia aqui, nos concursos militares. Você tem soldado, cabo, sargento, você vai subindo na carreira, né? Até chegar no mais alto posto ali, que é o coronel. Então assim também acontece nos concursos civis. Você também sobe na carreira. Então esse agrupamento, né, de cargos em carreira, a gente chama de classe, ok? Já o conjunto de cargos de carreira ou em comissão, chamamos de quadro. Então você pega, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Você tem aqui o quadro, vou colocar aqui, ó, quadro de servidores da GCM de São José do Rio Preto. Aí tem aqui, ó, guarda nível 1, guarda nível 2, guarda nível 3. Então, só supondo aqui, né? Então, esses aqui são os cargos de carreira. Vão subir na carreira, né? Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, o comandante da guarda, que é um cargo isolado. Ele tem que ser um guarda municipal, mas o cargo comissionado de comandante é um cargo que não evolui na carreira. Não existe comandante nível 1, comandante nível 2. Beleza, né? E existem outros cargos comissionados dentro da guarda, corregedor, ouvidor. Então, estes cargos, eles não evoluem na carreira. Mas o conjunto de cargos de carreira com cargos isolados forma o quadro de servidores da GCM. Tranquilo? Então toma só cuidado para não confundir os conceitos de classe e de quadro. A banca pode confundir aí esses dois, mas é bem simples, né? A banca coloca aqui, ó, quadro, põe esse conceito, ou classe, põe esse conceito. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então a regra é que não pode, não existe aí serviço gratuito. Existem alguns casos previstos em lei, qual eu não preciso saber, a lei não fala, só preciso saber que existe a exceção. Requisitos básicos para você entrar aqui no cargo público na cidade. Então esses requisitos aqui, pessoal, são requisitos gerais. São requisitos gerais. O seu cargo, a lei que criou o seu cargo, ela pode trazer requisitos específicos, tá? Então aqui para você entrar em todo o funcionalismo público da cidade. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, kit com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, aí vai de acordo com o cargo, né? Seja nível médio, superior e assim por diante. Idade mínima, 18 anos. Não temos aqui a idade máxima, tá? E boa saúde física e mental. Temos ainda uma reserva de vaga de 5% para as pessoas com deficiência, tá? Desde que a deficiência seja compatível com o cargo. É reservado 5% das vagas aí, beleza? Concurso público. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Isso aqui tem a mesma previsão na Lei Orgânica da Cidade, na Constituição Federal. Então, os concursos públicos, eles terão um prazo de até 2 anos. Tá? Cuidado que a banca vai colocar 2, é até 2. Quando você fala até 2, o concurso pode ter prazo de 6 meses, pode ter prazo de 1 ano. Ele não pode passar de 2. Tranquilo? Então, por exemplo, caso eu traga ali um concurso com 1 ano, se eu tiver de prorrogar ele, eu vou prorrogar por qual período? Vou prorrogar por mais 1 ano, tá? Então, se a banca disser ali, ó, o concurso público terá validade até 2 anos, prorrogado por mais 2, tá errado. É prorrogado por igual período. Eu vou prorrogar pelo mesmo período que eu trouxe aqui o prazo do concurso. Quem vai definir o prazo do concurso? É o edital. Então, o edital do seu concurso, você pode olhar lá, que vai trazer um prazo, beleza? E esse prazo, muita gente acha que é contado a partir da data da inscrição, mas é a partir da data da homologação, que geralmente acontece lá no final das etapas. Tá? Então a gente acha, muita gente acha, que saiu ali o edital, começa a contar o prazo do concurso. É nesse prazo que a administração tem para te chamar. Então vamos colocar que o edital definiu que o concurso vai ter prazo de 2 anos. Beleza. Aí saiu as inscrições, passa lá, né, dependendo do seu concurso, se tiver teste físico, psicotécnico, acabou o concurso todo, aí a prefeitura vai lá e homologa. Ali começa a contar o prazo. Então a prefeitura tem até 2 anos para te chamar, que é o prazo do edital. E ela ainda pode prorrogar esse prazo por igual período, que seriam mais 2 anos, ou seja, 4 anos. Então por isso que às vezes você vê muito concurso se arrastando por aí, né? Acontece muito de demorar concurso aí de 5, 6 anos atrás. Ah, professor, mas o prazo é só até 2 anos? É porque é da data da homologação, ok? Contratação e exercício. O que acontece? É a primeira vez que eu vejo numa lei trazendo essa palavra aqui, contratação. Aqui poderia chamar também de posse. Não sei se você já fez algum concurso,
E você já viu muito essa palavra, a posse, né? Vai tomar posse no cargo público. É a primeira lei, eu já gravei mais de 100 legislações aqui no Vale Concurso, só de estatuto de cidade, de estado, ou até o da União, 8.112. Então, é a primeira vez que eu vejo trazendo essa palavra contratação. A palavra mais usada é a palavra posse, mas não vai mudar nada para nós aqui, tá? Lembra lá que a palavra contratação aqui da nossa lei é a mesma coisa que posse, beleza? Só para você entender aqui como é que funciona a dinâmica, deixa eu apagar aqui. Como é que funciona a dinâmica do concurso público? Vamos lá. Então aqui, ó, você é nomeado. Existe a sua nomeação para cargo público. Depois da sua nomeação, o próximo passo é a posse, que aqui na nossa lei se chama contratação. Depois nós temos aqui o exercício. E aí começa a contar então o seu estágio probatório. Beleza? Então a nomeação, você ainda é um mero candidato. Seu nome sai lá no diário oficial do município, dizendo, olha, você cumpriu todas as etapas, está apto em todas as etapas, a banca termina e fala, toma a prefeitura, agora é sua vez de nomear. Aí a prefeitura nomeia você para o cargo público. Dali para frente, você tem um prazo para ir para para dar o próximo passo, né? Que é a contratação. Você ser contratado é tomar posse, é você assinar o seu contrato de trabalho. É um termo que você assina, a autoridade também assina. Lá vai estar quais são as suas obrigações, atribuições, deveres, direitos. Tanto você quanto a autoridade assina. Aí você está empossado em cargo, você está contratado. Então você está de fato contratado. É como se fosse assinar sua carteira de trabalho. Beleza? E aí então ali você está investido em cargo público. Aí você completa a sua investidura começando de fato a trabalhar. Começar de fato a trabalhar é entrar em exercício. Então vamos colocar aqui um exemplo de um professor de escola. Você foi lá e tomou posse, assinou o contrato de trabalho. O próximo passo é ir lá na escola e começar a dar aula. Então quando você vai lá e começa a dar aula, você está entrando em exercício. E é a partir dali que começa a contar o seu estágio probatório, que é o período de experiência para você alcançar então a tão sonhada estabilidade. Beleza? Vamos ver então aqui a letra da lei, né? O que a nossa lei vem dizer sobre a contratação? A contratação é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao emprego público, com o compromisso de bem servir, formalizado com a assinatura do termo, tanto da autoridade quanto do servidor. Tá vendo? É um ato bilateral. Aí o que é mais cobrado em prova aqui? É o prazo. Então você tem 30 dias contados da homologação, prorrogável por mais 30, a requerimento do interessado. No ato da contratação, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Isso aqui vale para qualquer concurso no Brasil. Toda vez que você toma posse ou é contratado, né, seja lá qual for o nome, tem que apresentar declaração de bens e valores, tá? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho tanto no banco, eu não tenho nada. Também tem que apresentar se você já tem um cargo público ou não, se você vai acumular cargo público. Tem que apresentar esses dois pontos aí. Será tornado sem efeito o ato da contratação se não for obedecido o prazo previsto no parágrafo 1º. Então, se você passou 30 dias, você não foi lá assinar a sua contratação, torna-se sem efeito, você perde aquela oportunidade de entrar no serviço público. Passa para o outro, tá? Algumas bancas vão dizer que você vai ser exonerado. Você não vai ser exonerado porque você nem servidor público é ainda. Só depois que você é contratado, aí sim, você pode ser exonerado por alguma coisa. Mas perceba que você ainda não assinou seu contrato lá. Então você ainda não pode ser exonerado. A gente fala que ela torna sem efeito. O ato não aconteceu, né, e você perdeu ali a oportunidade de entrar no serviço público. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do emprego. Então aqui sim, é você de fato começar a trabalhar. Como eu falei, né, você tomou posse, foi contratado no cargo de professor, agora você de fato começou a desempenhar as suas atribuições. Então você está entrando em exercício. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe exercício. Então, se você entrou em exercício na escola do bairro a diretora ou o diretor da escola do bairro é quem vai te dar exercício, é a autoridade local. Você tomou posse, foi contratado
na guarda municipal, quem vai ser a autoridade para te dar exercício? Provavelmente ali o comandante ou alguma autoridade local ali, beleza? Assim que funciona. E aí, como eu falei, aqui começa a contar o seu prazo do estágio probatório para você alcançar, então, a tão sonhada estabilidade. Tá? Aqui o estágio probatório é o período de experiência de 3 anos. Passou por esse período, você alcança a estabilidade. E para você perder o seu cargo público, uma vez estável, já é mais difícil. Só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. Então, para você perder o cargo, tem que fazer uma cagada, tem que dar um mole muito grande para que eles possam abrir um processo judicial contra você e ainda esse processo tem que transitar em julgado, que é quando não cabe mais recurso. Você recorre, né, costuma arrastar aí 10 anos, não cabe mais recurso, transitou em julgado, aí o juiz vai lá e define a perda do cargo. Ou um processo administrativo que gera uma pena de demissão. Tá? A Constituição Federal ela ainda tem uma terceira possibilidade de você perder o cargo, que é no caso de avaliação de desempenho. Então, todo ano você passa também por uma avaliação de desempenho. E na prática, aqui na cidade, também acontece. Só que a lei não trouxe. Então, se te perguntar com base lá na Constituição, que talvez pode te perguntar com base na Constituição, existem 3 formas. Sentença transitada em julgado, processo administrativo e avaliação periódica de desempenho desfavorável. Beleza? Como é que funciona essa avaliação? Para nós não precisa saber. A lei não está cobrando isso. Né? Essa lei não trata sobre isso. Então a banca não vai te perguntar com base nessa lei aqui. Show de bola? Então é bem tranquilo aí também. Aqui só tem 2 formas. Aí você só vai olhar o cabeçalho, né? Se estiver perguntando com base no estatuto, você marca essas 2. Na Constituição você marca as 3. Aí nós temos aqui as formas de provimento. Provimento, pessoal, é alguém entrando no cargo público. É você entrando seja pela primeira vez, ou ainda você voltando para o cargo público de alguma forma. Você saiu e agora está voltando, beleza? Ou então você está indo de um cargo para o outro, mas você está entrando em algum cargo. Isso se chama provimento, tá? O que nós temos aqui, ó? Uma ausência que nós temos aqui é a tal da nomeação. Nós não temos a nomeação. Também é a primeira vez que eu vejo um estatuto que não traz a nomeação. A nomeação aqui é a forma originária. A forma originária. É aquela que você entra pela primeira vez. Por isso que eu coloquei lá. Só que aqui, o estatuto ele considera a contratação como se fosse uma nomeação. Beleza? Então, para efeito de prova, o que você vai fazer aqui? Ó? Esqueça a palavra nomeação. Ela não existe. A banca pode perguntar, por exemplo, são formas de provimento efetivo do cargo público, exceto. Ela pode colocar, por exemplo, letra A, B, C, D e letra E, nomeação. Apesar que, se a banca fizer isso, eu acho que vai ser uma questão ainda passível de recurso. Porque a palavra nomeação ela é muito usada, inclusive, na Constituição Federal. Eu acho que a banca não vai trazer a palavra nomeação. Talvez ela traga uma outra. Mas o mais provável ainda é a banca te cobrar as características de cada uma dessas formas de provimento. Então é isso que você precisa levar mais para a prova aí, tá? Inclusive, de toda essa lei, essa é a parte mais cobrada em concursos, seja em qualquer cidade, estado ou o Estatuto da União aí. Então vamos ver como é que funciona cada uma dessas formas de provimento. Temos primeiro aqui a promoção. A promoção é a evolução na carreira. Você evoluir. É passar de um cargo para o outro. Tranquilo, né? A reintegração. A integração, eu coloquei a setinha também. A reintegração. Deixa eu apagar aqui. A gente fala aqui que a reintegração é o retorno do demitido. Então, digamos que você é um guarda municipal e acabou cometendo uma irregularidade e perdeu o seu cargo, seja por uma sentença judicial ou por um processo administrativo. Perdeu o seu cargo, está na rua, está demitido, foi mandado embora. Passou alguns meses, aquela sentença ou processo administrativo que definiu a sua perda de cargo foi invalidado. Você era inocente, conseguiu provar sua inocência de alguma forma. Então o que tem que acontecer com você? Você volta para o cargo público. E aí você volta para o mesmo cargo que você estava, com ressarcimento de todas as vantagens. Essa seria então a nossa reintegração, tá certo? A nossa readaptação
é readaptar o servidor em razão de uma limitação, seja ela física ou mental. Readaptação é readaptar em virtude de uma limitação física ou mental. Vamos colocar que você é um guarda municipal, estava correndo atrás de um vagabundo aí na rua, o carro veio e te atropelou. Você ficou de cadeira de rodas, cadeirante. Você não consegue mais exercer as suas atribuições. Para que a prefeitura não te aposente por invalidez, ela vai tentar readaptar você em um cargo mais compatível com aquela limitação que você tem. Ela pode ser física ou pode ser mental, ok? Então a readaptação ela antecede uma aposentadoria por invalidez. Vamos supor que mesmo assim você não conseguiu trabalhar, então você acabou sendo aposentado por invalidez. Beleza, tem 3 meses que você está aposentado. Você foi lá, fez cirurgia, fez fisioterapia e agora você está curado. Está conseguindo fazer normalmente as suas atividades como antes. Então, quando não existem mais, né, insubsistem aqueles motivos que determinaram a sua aposentadoria, então você volta para o cargo público através da nossa reversão. Então, por isso que a gente fala aqui que a reversão é o retorno do aposentado. Tranquilo? Retorno do aposentado. Aí o que você pode fazer para lembrar aqui, ó? Tenta lembrar o seguinte, quando você fala do aposentado, a gente fala de uma pessoa mais velha, né? Então tenta lembrar aqui do revéizão. Né? Lembra do véi, lembra do aposentado, revéizão, reversão. Beleza? Ajuda um pouco a lembrar na hora da prova. Reintegração e reversão é os que mais aparecem em prova aí, tá? Temos ainda também a recondução, que a gente fala que é o retorno do servidor estável. Vou dar um exemplo claro aqui da recondução. Vamos supor que você é professora aí no município. Aí você resolveu fazer um concurso, fazer um outro concurso dentro do município. É guarda municipal, ok? Aí você pede a exoneração desse cargo, que você já é estável, você já é uma professora estável, já tem mais de 3 anos, e assumiu aqui o cargo da guarda municipal. Só que aqui você foi reprovada no estágio probatório. Quando você é reprovado em estágio probatório, você é exonerado. Então, para a administração não deixar você sair com a mão na frente e outra atrás, ou seja, perder os dois, ela deixa você voltar para aquele cargo que você era estável. Tá? Ela ainda acontece também de uma outra forma, não vamos falar mais na frente ainda, aqui é só para trazer de uma maneira mais resumida. O aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. Vamos supor que você é um agente de trânsito no município. Digamos que existe o cargo de agente de trânsito e guarda municipal. Aí o prefeito fala assim, olha, eu vou extinguir o cargo de agente de trânsito, porque a guarda municipal ela também exerce competência de trânsito. Vou deixar o trânsito para a guarda municipal. Só que eu tenho ali 30 servidores estáveis. Eles já alcançaram a estabilidade. Aí o prefeito vai lá e acaba com o cargo de agente de trânsito. O que eu vou fazer com esses servidores aqui? Vou mandá-los para casa. Eu não vou mandar ele embora. Ele não pode perder o cargo. Lembra lá? Servidor estável só perde o cargo em caso de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo. A extinção de um cargo não é motivo para que você perca ele. Então, mesmo que o seu cargo foi extinto, você ainda é servidor público da cidade. Então, o prefeito manda você para casa, que você fica em disponibilidade, que é como se fosse o time reserva do município. Quando o prefeito precisar, ele te aproveita em um cargo compatível com aquele que você tinha. É um cargo, né, vamos colocar, por exemplo, que o agente de trânsito e o guarda municipal é um cargo um pouco parecido. O que não dá para fazer é o prefeito aproveitar, por exemplo, um cargo de enfermeiro, que não tem nada a ver. É claro que o agente de trânsito para a guarda vai ter que fazer um treinamento específico de guarda municipal e assim por diante, né? Mas é um cargo um pouco compatível, que inclusive isso já aconteceu em algumas cidades. Mas é só a título de exemplo, né? Seria isso então. Então você pega ali, quando o seu cargo é extinto, você vai para disponibilidade. Quando eu precisar, te aproveita em um cargo compatível. Eu estou vindo então através do aproveitamento. Por isso que a gente fala que é o retorno do servidor em disponibilidade. Beleza? Esses aqui são os que aparecem mais em prova. A readmissão e o acesso, hoje são 2 cargos que a gente fala que é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição de 1988,
ela não trouxe mais essas possibilidades de ingresso, de entrar no serviço público. A readmissão é quando você era exonerado e consegue voltar. O acesso é você ir para um cargo de uma outra carreira, um outro quadro de cargo. Seria mais ou menos isso. Vamos colocar aqui para efeitos práticos, né? Pegar aqui, por exemplo, um cargo estadual. É você ir do escrivão para o investigador de polícia. Você mudar desses dois cargos aí do nada. Mudar por querer mudar. Então hoje não pode, tá? Vamos supor que o cargo de escrivão foi extinto. Aí eu vou pegar todos os escrivães, vou colocá-los em disponibilidade, vou aproveitar investigador. Aí beleza. Agora eu mudar por querer mudar não dá. Ou eu ser exonerado e querer voltar. Também não existe essa possibilidade mais na prática. Mas se cair na sua prova, essas duas formas de provimento ainda estão na lei aqui. Elas não caem tanto, porque pode acontecer de caber até recurso. É porque na prática não existe mais. Vamos ver então aqui a redação das nossas formas de provimento. Temos então aqui a promoção, que vai obedecer alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento, ou seja, você pode evoluir na carreira, seja pelo fato de ser mais antigo, né, com o passar do tempo, ou simplesmente por você merecer. Quando ocorrer empate na apuração da antiguidade e merecimento, o desempate vai acontecer aqui nos seguintes critérios: maior tempo de serviço no cargo, mais idoso e maior tempo de serviço público municipal. Então eu tenho o João e o José. Ambos entraram no mesmo dia. Então tem o mesmo tempo de serviço, né? Quem é mais velho? Mais velho é o João. Então eu só tenho uma vaga. São dois para promover, eu só tenho uma vaga. Então vai o João. As promoções por antiguidade obedecerão exclusivamente aos critérios de tempo de efetivo exercício no serviço público municipal. O merecimento de cada funcionário será apurado em pontos positivos e negativos. Então nós temos aqui os pontos positivos. 2 pontos por ano de efetivo exercício na área de atuação específica no cargo de promoção. 5 pontos da primeira à quarta série do primeiro grau. 10 pontos da quinta à oitava série do primeiro grau. Então aqui é como se fosse o fundamental, né? 15 pontos do grau completo. 20 pontos para curso de nível superior, devidamente oficializado. 2 pontos para o máximo de 4 cursos de especialização, desde que afetam a área de atuação, meio ponto para cada curso, né? 4 cursos no total. 1 ponto para, no máximo, 2 cursos relativos à área da atuação. Também meio ponto para cada curso. Se o seu concurso tiver aí uma lei de plano de cargo, vamos supor que tem uma lei aí, um estatuto próprio, uma lei de plano de cargo, uma lei que trate sobre a evolução na carreira, é muito difícil de cair isso aqui. E aí a sua carreira, porque isso aqui é muito antigo, né? Você vê primeira a quinta série, né? Talvez nem se pronuncia dessa forma mais. Mas ainda assim pode aparecer, mas é muito difícil. Se o seu concurso aí tem uma lei, né, no edital, está previsto no edital, uma lei também do plano de carreira, do estatuto da própria instituição, uma lei orgânica da própria instituição, é mais fácil cair lá, que lá é mais específico, né? Como é que você faz para evoluir na carreira, beleza? Os pontos negativos nós temos aqui com relação à penalidade. Se você sofrer uma advertência, 10 pontos você perde, repreensão é 20 pontos. Poderá ainda ser promovido pós-morte ao grau imediatamente superior o funcionário falecido em atividade com mais de 20 anos de serviços prestados exclusivamente ao município e que durante a vida funcional tiver revelado méritos excepcionais e inequívoca dedicação ao serviço. Tá? Então, o funcionário veio a falecer aí durante a atividade. Beleza? Aí eu vou dar essa promoção para ele aí. Ela cabe ao prefeito. A promoção pós-morte retroagirá na data do falecimento do funcionário. Às vezes ela demora um ano para sair, mas ela sai no dia, né, exato aí que o funcionário veio a falecer. Ok? Readmissão é o ato pelo qual o funcionário exonerado é admitido no serviço público, sem direito a qualquer ressarcimento e sempre por conveniência da administração. Então a exoneração é uma forma de desligamento. Vamos colocar que você foi exonerado por algum motivo, aí tinha a oportunidade de voltar. Tá? Você era recontratado. Vamos dizer assim, hoje na prática isso não existe. Beleza? O funcionário não poderá ser readmitido após decorridos 2 anos da sua exoneração. Pode até cair o conceito, né, perguntando lá, letra A, readmissão é o ato pelo qual o exonerado volta. Pode até parecer.
talvez a banca nem aceite o recurso. Mas se você falar assim, isso não existe mais na prática. Mas a gente está aqui para não errar, né? Está aqui para não precisar de ficar mexendo com recurso. Mas é pouquíssimo provável que a banca vá cobrar a readmissão, tá? Já a nossa reintegração é algo mais provável. Reintegração é o reingresso do funcionário demitido no serviço público municipal em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Então aqui você foi demitido, porém você conseguiu voltar, tá? O seu processo foi invalidado, foi anulado, você foi declarado inocente, então você volta. A demissão é uma punição administrativa, beleza? E você volta no mesmo cargo. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado. Se o cargo ocupado houver sido transformado, a reintegração se dará no cargo resultante da transformação. Vamos supor que você era guarda civil municipal, foi mandado embora. Aí aprovou aqui a PEC da Polícia Municipal. É para colocar as guardas lá no rol taxativo do artigo 144 da Constituição e virar polícia também na lei. A guarda hoje é polícia de fato, né, na rua, mas a Constituição não está reconhecida ainda. Então, seu cargo foi transformado de guarda para polícia municipal. Então, você volta, é claro, naquele cargo transformado. Se o cargo houver sido extinto, será reintegrado em cargo de vencimento e atribuições equivalentes, respeitada a habilitação profissional. Ou seja, você volta para um cargo parecido. Não sendo possível a reintegração na forma prevista neste artigo, aí ele vai ser colocado em disponibilidade. Lembra lá? Ele vai para o time reserva, com vencimentos proporcionais. Reintegrado o funcionário, quem lhe houver ocupado o cargo, se não estável, será exonerado ou será reconduzido. Isso aqui é a outra forma de recondução que eu falei com vocês. Lembra lá? Falei com vocês assim, olha, existem duas formas de recondução. A primeira é quando você é aprovado no concurso, já trabalhava aqui, já era estável, aqui você passou no concurso, saiu desse, foi para esse. Aí aqui você foi exonerado. A administração deixa você voltar para esse. Beleza? A outra possibilidade da recondução é no retorno do reintegrado. Então vamos supor que o João, ele foi mandado embora, ele foi demitido. Aí eu coloquei o Marcos no lugar dele. O João foi mandado embora, abri uma vaga, promovi o Marcos no lugar do João. Só que o João, ele conseguiu voltar na justiça. Ele foi reintegrado. Ele não volta para o mesmo cargo? O que eu tenho que fazer com o Marcos, então? Eu vou reconduzir o Marcos para o cargo anteriormente ocupado. Beleza? Se ele for estável. Se ele não for estável, ele é exonerado. Tranquilo? Então é assim que acontece a outra forma de recondução. Readaptação é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, seja física ou mental, verificada em inspeção médica, não podendo acarretar aumento nem diminuição do vencimento. Lembra lá, né? O guarda cadeirante, ele foi readaptado em um cargo mais compatível. A juízo da autoridade competente, o funcionário poderá perceber a diferença de vencimento no caso de readaptação para cargo de padrão inferior. O funcionário readaptado fica sujeito à carga horária e ao período de gozo de férias, de acordo com as novas atribuições. Então vai seguir tudo, né, de acordo com a nova atribuição aí no novo cargo. É vedado readaptação para cargo em comissão. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Então, se o cargo comissionado sofrer alguma limitação física ou mental, eu vou exonerar ele, não vou continuar com ele não, ok? Acesso, como eu falei também, hoje na prática não existe mais. É a passagem do funcionário público de um para outro cargo de provimento efetivo. Porém, de atribuições diversas. Tá vendo? É como se você fosse da GCM para professor. Tá? Acontecia muito, né? Eu dei um exemplo aqui, acontecia muito nos cargos estaduais isso. Você ia de escrivão para investigador de polícia. Ou agente de polícia, de acordo com cada estado aí. Só mudar muito isso aí. Caberá acesso de uma para outra carreira. Então, você está saindo da carreira de GCM para professor, de um cargo isolado de provimento efetivo para outro de carreira, de um cargo de carreira para outro isolado, de um cargo isolado, provimento efetivo, para outro da mesma natureza. Então, você está mudando de carreira de alguma forma aí. Seja de um cargo de carreira para isolado, de isolado para carreira e assim por diante.
O acesso efetuar-se-á mediante processo seletivo interno de títulos e ou de provas e títulos, respeitadas as exigências de habilitação, condições e requisitos do cargo a ser provido, conforme previsto em legislação específica. O acesso só será possível para funcionário estável e ocupante de cargo efetivo. O funcionário beneficiado com o acesso deverá ter um interstício de 5 anos para novo acesso. Então, para você sair desse cargo para outro, aí tem que guardar 5 anos. Reversão é o ato que determina o reingresso do funcionário no serviço público quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Lembra lá, né? Falou em aposentado, vamos lembrar da pessoa mais velha. Falou do revezão. Beleza? Então vamos supor que você se aposentou por invalidez. Lembrando, pessoal, que aqui é aposentadoria por invalidez, tá? Esquece disso não. Não é por idade, não. Por mais que a gente lembre do revezão, é só para associar. É a aposentadoria por invalidez. Ela pode acontecer a pedido ou de ofício. Então vamos colocar que você está aposentado por invalidez. A administração ficou sabendo que você está curado. Ela pode mandar você voltar, faz uma inspeção médica e você volta, ou você mesmo pode bater na porta lá e falar assim, olha, eu quero voltar, estou curado e tal. Então ela pode ser a pedido ou de ofício, ex ofício, que é quando a administração manda. O aposentado não poderá reverter a atividade se contar mais de 65 anos de idade, aí não volta mais. Em nenhum caso, poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção por uma junta médica, fique provada a capacidade para exercício das atribuições. Ela vai acontecer de preferência no mesmo cargo e, em casos especiais, a juízo do prefeito e respeitada a habilitação profissional, poderá o aposentado reverter ao serviço em outro cargo efetivo. Eu posso voltar para outro cargo também, aí dependendo da situação. A reversão de ofício não poderá ter lugar em cargo de vencimento inferior ao da inatividade. Bacana? Então, o que vamos fazer? Vamos dar uma pausa rápida aqui para não alongar demais a nossa aula. Voltamos continuando aí com as nossas formas de provimento e dando sequência no nosso estatuto. Beleza? Não sai daí, voltamos já já. Tamo junto, fique com Deus, aqui vale a pena. Valeu, galera. Até mais.